Tiago vai trazer informação do funeral do Papa Emérito Bento XVI, que terminou há pouco no Vaticano. Ratzinger morreu no último sábado, aos 95 anos, dia 31 de dezembro. Se o nosso plantão tá difícil, o plantão do Bento XVI também não tá fácil não, né, Tiago Muniz? Bom dia. E o do Francisco também, e o Desculpa, momento... do Francisco. Foi do Francisco que eu quis dizer, gente. Que fique muito claro, desculpe. O momento principal da missa de hoje foi a homilia, presidida pelo Papa Francisco, e ele homenageou a sabedoria e a dedicação de Bento XVI no funeral do Papa Emérito, realizado hoje, agora há pouco. Milhares de fiéis se reuniram na Praça São Pedro, no Vaticano, para acompanhar o último adeus ao pontífice alemão. O corpo de Josef Ratzinger, que morreu no sábado, foi velado por 3 dias na Basílica de São Pedro, por onde passaram 195 mil pessoas, segundo a Santa Sé. O Papa Francisco, que presidiu a missa de Ezequias, destacou o serviço prestado por Bento XVI e ressaltou que o amor não se perde. É o povo fiel de Deus que, congregado, acompanha e confia a vida de quem foi seu pastor. Como as mulheres do Evangelho no sepulcro, estamos aqui com o perfume da gratidão e o unguento da esperança, para lhe provar uma vez mais o amor que não se perde. Queremos fazê-lo com a mesma unção, sabedoria, delicadeza e dedicação que ele soube dispensar ao longo dos anos. Evidentemente, Carla, o Papa falou em italiano, a voz que a gente ouve é a tradução da Rádio Vaticano do jornalista Silvonei José. Sem fazer referências diretas à renúncia de Bento XVI, o Papa Francisco também celebrou o legado de evangelho do Papa Emérito. O corpo do pontífice alemão foi colocado num caixão de madeira cipreste, deixado no altar às portas da Basílica de São Pedro. Josef Ratzinger vai ser sepultado na cripta da própria Basílica, no túmulo que recebeu São João Paulo II, o antigo Papa polonês. Durante a homilia na missa do funeral, o Papa Francisco rezou para que Bento XVI encontrasse a mesma chama alimentada pelo evangelho que ele pregou. Também nós, firmemente unidos às últimas palavras do Senhor e ao testemunho que marcou a sua vida, queremos, como comunidade eclesial, seguir as suas pegadas e confiar o nosso irmão às mãos do Pai. Que essas mãos misericordiosas encontrem a sua lâmpada acesa com o azeite do Evangelho, que ele difundiu e testemunhou durante a sua vida. Bento XVI foi Papa entre 2005 e 2013 e morreu no último dia 31 de dezembro aos 95 anos. Ele foi o sucessor de São João Paulo II, o Papa polonês, e foi o primeiro pontífice a renunciar ao pontificado desde Gregório XII em 1415. É realmente uma coisa muito peculiar, única dos tempos que a gente está vivendo, de ter testemunhado a presença de 2 pontífices ao mesmo tempo no Vaticano. Isso, inclusive, gerou uma certa controvérsia, até uma certa questão política, porque não se tinha exatamente até que ponto Bento XVI poderia ou não ainda estar influenciando os rumos do Vaticano. E é uma situação tão particular que até inspirou séries, inspirou produções como a da Netflix, né, Os Dois Papas, que retrata essa convivência, embora a gente tenha aí pelas palavras, pelo menos doces e protocolares do Francisco, que a gente tem uma convivência de respeito, sobretudo, e de irmanação aí no que se diz respeito à fé, Carla. Aliás, que é um belo filme, né? É um sim. belo filme que, diferentemente do que muita gente leu, que dizia que era um maniqueísmo, um papa bom e um papa mau, não, é um filme sobre humanidade, é um filme sobre a humanidade de cada pessoa ali. E era sobre as características dos dois que eu ia falar um pouco, né? Porque com visões bastante diferentes, mas não necessariamente isso, um bom e um ruim. Talvez um com uma visão um pouco mais progressista dentro daquilo que representa o catolicismo. Pode ser progressismo. Exatamente, dentro né, do que significa o catolicismo, e um pouco mais conservador, também dentro do que significa isso para o catolicismo. Se me permite, Sheila, o Papa Bento XVI foi o prefeito da Congregação da Fé, se eu não me engano, e ele representou dentro da Igreja Católica, em determinado momento, uma oposição exatamente a alas que estão mais próximas do Francisco, como do padre brasileiro Leonardo Boff. Ratzinger foi um oponente dentro da igreja de Leonardo Boff, e curiosamente, talvez não exista nem curiosidade nesse caso, talvez as coisas converjam para isso. A igreja, então, deu um passo empossando um pontífice
fora da Europa pela primeira vez na história e com um histórico, como a Ellen colocou, dentro do progressismo possível dentro da Igreja Católica. É realmente um momento único na humanidade que a gente viveu com a presença dos dois pontífices ao mesmo tempo. E um passo de sobrevivência, né? Porque a igreja via perdendo espaço dentro da América Latina, onde ela ainda é muito grande e muito forte, sobretudo para as religiões neopentecostais, e precisava trazer um respiro, um ar de maior progressismo, como disse a Sheila por aqui, né? Já Ratzinger era um teólogo, ele lidava com questões de uma esfera mais teológica, mais filosófica da Igreja Católica. Francisco conseguiu trazer a igreja mais perto do povo, mais traduzível, mais palatável, eu acho, porque era um movimento que precisava ser feito politicamente pela Igreja Católica, que vinha e vem perdendo muito espaço dentro, sobretudo, da América Latina, onde ela ainda é muito grande. Obrigada, viu, Tiago? Eu que agradeço. Vamos em frente aqui com os destaques de Brasília, mais um dia muito movimentado. Na primeira reunião ministerial do governo marcada para amanhã, o presidente Lula vai enquadrar ministros. Está sendo considerada uma reunião importante para colocar um freio de arrumação, né? Para deixar claro que qualquer anúncio só pode ser feito com aval do Palácio do Planalto, com aval do presidente Lula, né? Ontem, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, desautorizou o ministro Carlos Lupe da Previdência e negou que haja qualquer proposta para mudar as regras de aposentadorias e pensões. Bem, hoje Simone Tebet assume o Ministério do Planejamento, cerimônia ainda nesta manhã. O Rafael Procópio está conosco ao vivo, vai falar um pouco mais sobre mais esse dia de posses ministeriais, fechando aí praticamente a semana, e amanhã essa reunião ministerial, que bem na verdade já estava marcada, não é, Rafael? Mas que agora o presidente Lula vai aproveitar, tendo ali os 37 ministros juntos, para colocar um pouco de, digamos, ordem na casa, já que só nesses primeiros 5 dias o que a gente pôde ver foi alguma bateção de cabeça, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sendo desautorizado pelo próprio presidente Lula no que diz respeito àquela MP dos combustíveis, né, com a isenção, com a extensão da isenção de PIS e COFINS sobre combustíveis. Conta tudo pra gente, Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Não tô ouvindo tem a imagens. voz. Além de imagens, É o seu temos microfone som? aí, Rafael? Oi, Rafael. Não, só a imagem do Rafael, nada de som por enquanto. Pode ser daqui a pouquinho, então? Vamos tentar restabelecer o contato com o Rafael, para que a gente tenha o som dele também limpinho. Tivemos posses ontem, importantes, né, Cá? Pois com a presença de Lula, o vice Geraldo Alckmin assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No discurso, ele defendeu a necessidade de uma política de reindustrialização no Brasil. Segundo Geraldo Alckmin, o setor, que representa 11% do PIB, precisa retomar urgentemente o protagonismo na economia. A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, o da justiça social. Alckmin ainda fez críticas ao governo anterior. Depois de 4 anos de descaso, de má gestão pública e de desalinho com os reais problemas brasileiros, o presidente Lula, com acerto, determinou a recriação do MIDIC para o Brasil retomar o caminho do seu desenvolvimento, como já ocorreu nos seus governos bem-sucedidos. E logo após a posse, defendeu uma nova reforma tributária. Reforma tributária é essencial, simplificar os impostos e o custo de pagamento de imposto no Brasil é alto. Essa é uma reforma que pode levar a um aumento do PIB, na medida em que melhora a eficiência econômica. A Confederação Nacional da Indústria gostou do que ouviu. Um dia antes da posse, as principais demandas foram apresentadas ao ministro durante uma longa reunião em Brasília. A avaliação é de que o discurso de Geraldo Alckmin está 100% alinhado às 14 propostas levadas pelo setor. Bom, e assim como Geraldo Alckmin, outra cerimônia de posse lotou o Palácio do Planalto na quarta-feira, foi a da Marina Silva no Meio Ambiente. Quem acompanhou essa cerimônia foi João Pedro Melo.
15 anos depois de ter rompido relações com o Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Marina Silva reassumiu o Ministério do Meio Ambiente em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Segundo Marina, o objetivo da nova gestão da pasta é combater o que ela chamou de legado de desmontes de órgãos considerados cruciais para o desenvolvimento do país na área ambiental. O estrago não foi maior porque as organizações da sociedade e os servidores públicos, vários parlamentares, se colocaram à frente de todo esse processo de desmonte e, sobretudo, servidores públicos e também setores do judiciário que, junto com essa sociedade corajosa, se colocaram à frente como verdadeiros anteparos da resistência da luta ambiental brasileira. Marina Silva afirmou ainda que a pasta terá a função de atuar para amenizar as mudanças climáticas. Segundo ela, esse é um desafio que o mundo não está conseguindo lidar de forma satisfatória. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente. Ainda no discurso de posse, Marina Silva anunciou a criação de uma Secretaria Extraordinária do Controle do Desmatamento. Em entrevista à Band News FM, a diretora executiva do canal AgroMais, Samantha Pineda, avaliou a fala como grandiosa e agregadora. No entanto, afirmou que, em alguns pontos, as promessas acabaram desconectadas da realidade. Foi um discurso muito eloquente, disse bastante coisas a muitos segmentos e trouxe planos ousados aí, como essa transversalidade do governo todo agir em prol de uma sustentabilidade única. Eu avalio como um discurso agregador, até no sentido de que falou bastante em povos tradicionais, na importância de combater desigualdades e etc. Mas me parece, nesse momento, uma pretensão bastante ousada. Para Samantha Pineda, a retomada do Fundo Amazônia pelo governo Lula é uma boa decisão, mas ela lembra que não se pode esquecer que há interesses estrangeiros na riqueza ambiental brasileira, por isso defende a transparência no uso destes recursos. Na minha avaliação, é positivo o recurso vindo. Noruega e Alemanha são países que têm recursos e que podem contribuir tanto com dinheiro, lembrando que é um dinheiro que é doado, né? Não é uma devolução, não é um empréstimo. Mas entendo que para que esse fundo seja menos polêmico, tem que haver mais transparência. Auditoria nos projetos, colocar claramente a destinação desses recursos, porque o fundo foi criado para combate ao desmatamento e educação ambiental. Bem, ainda ontem, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser assumiu o Ministério do Esporte. Se tornou o segundo ex-atleta a ocupar este cargo. O primeiro foi Pelé, entre 1994 e 1998, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Segundo Ana Moser, a prioridade é tornar o esporte acessível para toda a população brasileira. Muito mais que honra, essa é uma missão que eu recebo em nome de uma causa, que é garantir o direito de todos ao esporte. Esse foi o pedido feito pelo presidente. Fazer uma revolução no esporte. Revolução do esporte na educação, uma revolução do esporte na saúde, na assistência social, dentro dos municípios. Oferecer acesso ao esporte e atividade física na vida de todos e de todas os brasileiros. E também desenvolver o esporte amador. Esse foi o pedido do presidente Lula para mim. Retomado o contato agora com o Rafael Procópio para a gente falar mais sobre essas posses. Tem mais posse hoje de Simone Tebet assumindo o Ministério do Planejamento. É mais uma das cerimônias bastante aguardadas, né? E a gente vai aguardar o discurso dela também para acompanhar na Band News FM. E com essa reunião ministerial marcada para amanhã, para tentar alinhar pontos de vista e para que o presidente Lula coloque uma questão importante, nos parece aqui, que é parar com essa história de um desautorizar o outro, inclusive o presidente Lula certamente vai centralizar boa parte disso. Os anúncios precisarão necessariamente ter o aval dele. É mais ou menos isso, né, Rafael? Bom dia, seja bem-vindo.
É isso, pessoal. Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Agora sim, nosso microfone tinha sido desautorizado, agora já foi reautorizado. Pois é. Agora às 10 horas da manhã, justamente como vocês estavam falando, a gente vai acompanhar aí talvez uma das posses mais aguardadas aí, né, desde a eleição. Lembrando que Simone Tebet teve um papel muito importante no primeiro turno e principalmente no segundo turno, com apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. E essa cerimônia aí de posse dela está prevista aí para as 10 horas da manhã no Salão Nobre, do Palácio do Planalto. Geralmente as posses mais importantes têm acontecido no Palácio do Planalto. Essa pasta, ela que será agora ministra do Planejamento e Orçamento, lembrando que essa pasta aí foi recriada aí depois do desmembramento do Ministério da Economia. Essa cerimônia aí de posse estava marcada inicialmente para acontecer lá no Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, onde toda a equipe de transição trabalhou aí durante os últimos meses. Mas o local aí precisou ser alterado devido à quantidade de interessados. Até ontem à noite eram cerca de 780 pessoas aí confirmadas no evento, ou seja, possivelmente teremos mais de 1.000 pessoas aí na posse de Simone Tebet. Ela ainda não anunciou a equipe do Ministério que vai fazer parte junto com ela, mas disse que vai buscar pessoas aí de perfil moderado para cargos de secretários. Nos próximos dias ela deve inclusive se encontrar com o ministro da Fazenda, lembrando que essa pasta que ela vai assumir juntamente com essa de Fernando Haddad e a Fazenda são duas pastas que vêm justamente do Ministério da Economia e eles devem discutir as principais pautas econômicas aí para o próximo ano, para os próximos 4 anos. E como vocês já tinham dito, amanhã já teremos a primeira reunião marcada de Lula com todos os 37 ministros do novo governo. Nem todos ainda foram empossados, teremos posse inclusive até na próxima segunda-feira, mas todos eles já são oficialmente ministros aí do Brasil, ou seja, já pode ser feita essa reunião. O objetivo, como vocês bem disseram, é evitar ruídos e alinhar ações do governo e deixar claro que qualquer anúncio precisa ter o aval do Palácio do Planalto. Isso tudo porque ontem Carlos Lupe, presidente do PDT, se tornou aí o primeiro-ministro desautorizado por Lula e coube ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, negar que haja intenção de derrubar pontos da reforma da Previdência. Vamos ouvi-lo. Não está nem sendo pensado isso, muito menos sendo analisado nenhum documento. Todos os ministros, todas as pessoas, todos os jornalistas no país democrático de absoluta liberdade de expressão têm direito a ter suas opiniões. São livres, todos, inclusive eu. Isso não confunde com a opinião do governo. Só passa a ser a opinião do governo quando ela for ratificada, porque teve mais de 60 milhões de votos, só teve um, que é o presidente da República. E é isso, no encontro de amanhã, Lula também deve pedir à equipe que priorize projetos de execução rápida para o início nos primeiros 45 dias de governo. Ontem, o presidente já despachou do Palácio do Planalto e o primeiro encontro foi com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O objetivo era deixar claro o protagonismo de quem foi escalado para conversar com o Congresso em nome do governo. Na relação com a Câmara, a ideia é oferecer aos republicanos um cargo na mesa diretora da Casa. O partido contém com 40 deputados e tem forte interlocução, com lideranças evangélicas. O cálculo feito no Planalto é de chegar a meados de fevereiro com uma base de pelo menos 315 das 513 cadeiras aí para deputados federais. O número é mais do que suficiente para aprovar mudanças aí, inclusive na Constituição. E para a gente fechar, vamos aí com a agenda de Lula, pelo menos para hoje. 9 horas da manhã ele tem mais uma reunião com Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, e também uma reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, o Paulo Pimenta. Como a gente estava conversando agora há pouco, essa posse de Tebet é às 10 horas. E ele vai ter esse encontro, na verdade, principalmente esse com Alexandre Padilha, é às 10 horas da manhã também. Então, portanto, o presidente eleito não deve, o presidente, na verdade, de fato do Brasil, não deve estar na posse de Simone Tebet. E é claro, a gente também continua acompanhando, tem outras agendas, principalmente na parte da tarde, às 15 horas, às 3 horas da tarde, com o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, e às 4 horas, uma nova rodada de conversas com o ministro da Casa Civil, esse que é o ministério aí, principalmente o braço direito do presidente da República. Às 4 horas da tarde, Lula conversa mais uma vez com o Rui Costa e a gente, é claro, segue acompanhando. É isso aí, Rafael. Você citou aí a questão envolvendo o ministro Carlos Lupe. Mais cedo a gente já tinha falado do que envolveu o ministro Fernando Haddad em relação à MP dos combustíveis, que tinha pedido ao ministro Paulo Guedes, ao ex-ministro Paulo Guedes, para que a MP encerrasse essa isenção agora em 2023. Lula voltou atrás, desautorizou Haddad e a MP está valendo, estendendo a isenção sobre combustíveis. E no caso de Lupe, como você explicou, Carlos Lupe chegou a falar que o Brasil precisa discutir a anti-reforma da Previdência. Inclusive falou que a Previdência não é deficitária, né? Negacionista da Previdência. E aí o Rui Costa teve de
desfazer o que depois foi chamado de um mal-entendido e tal, mas desautorizando o Carlos Lupe. Isso pegou muito mal. Como é que foi a repercussão em torno disso? Acompanhado que, principalmente nos primeiros dias de governo, é uma situação que fica muito complicada para você. Você vem um ministro recém-possado sendo desautorizado pelo ministro, como eu disse, o braço direito do presidente da República, e é uma situação que você tem que aparar arestas imediatamente, né? Teve toda uma questão, inclusive, se a gente relembrar do período eleitoral, de toda a adesão do PDT à campanha de Lula, principalmente depois da confirmação de um segundo turno. Então é toda uma questão que deixa um pouco de rusgas no meio do caminho. A gente espera que amanhã, com essa primeira reunião aí com todos os ministros ali, se eu não me engano, às 9h30 da manhã, entre 9h30 e 10 horas da manhã, a gente vai ter toda essa questão de aparar arestas com todos os ministros, justamente para a gente evitar esse tipo de constrangimento, principalmente na primeira semana de governo. Lembrando que não são políticos que geralmente se dão a essa questão de rusgas entre eles, são mais pessoas de conversa, de tudo mais, e a gente acredita que tudo isso deva ser resolvido, começar a ser resolvido a partir dessa sexta-feira, porque principalmente, realmente, é uma questão que chama muita atenção, que deixa um pouco as pessoas um pouco incomodadas com toda essa rusga que aparece numa primeira semana de governo. E a gente vai esperar que tudo isso seja aparado e que principalmente a figura aí do Rui Costa, do ministro da Casa Civil, consiga botar um pouco mais de panos quentes nessa e em outras situações que possam vir surgir aí com os próximos dias. Valeu, Rafael. Bom trabalho por aí. Até mais. Até mais. Queria só citar a coluna do Bernardo Melo Franco, que fala de um terceiro ponto aí, Sheila, Ellen, de, não vou dizer ministro desautorizado, mas que é também uma espécie de bateção de cabeça, que é o seguinte: ministro da Justiça Flávio Dino prometeu investigar os responsáveis pelos atos contra o resultado das urnas, né? Diz que ia botar a Polícia Federal, colocar todo mundo atrás das pessoas que estavam ali nos quartéis, em frente aos quartéis, acampadas. Mas aí o novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, preferiu apostar na acomodação. Afagou os bolsonaristas, classificou os acampamentos pró-golpe como manifestações da democracia, e agora existe também esse impasse. Eu até tenho parente lá. O Múcio falou, eu tenho até parente que estão lá nesses acampamentos. E aí aquela coisa, Dino já se mostrou impaciente com relação a essa situação, diz que pode acionar a Polícia Federal, e ao que tudo indica, vai precisar, então, de o presidente Lula para dar a palavra final como agir com essas pessoas e com essa situação. Bom, agora falando de Petrobras, né? Indicado por Lula para presidir a Petrobras, o senador Jean Paul Prates admite que pretende rever a política de preços da estatal, mas deixa claro que não se trata de uma intervenção direta, não, no valor dos combustíveis. A declaração aconteceu depois de uma reunião com Lula no Palácio do Planalto e tranquilizou os ânimos do mercado financeiro. Ontem, as ações da companhia fecharam em alta de mais de 3%. Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,1%. Segundo Jean Paul Prates, os preços devem ter o mercado internacional como referência, mas levando em conta também os custos no Brasil. Não vai desvincular do preço internacional, vai desvincular da paridade de importação. Hoje você está simulando um diesel feito em Roterdã, mais o frete, mais as despesas, e colocando esse preço na refinaria que está produzindo aqui. Isso, para mim, é uma distorção. É uma coisa que não premia quem produz aqui. Então a gente vai simplesmente tentar equalizar isso, sem forçar, sem impor tabelamento, sem absolutamente nenhuma intervenção direta no mercado. Apenas usando a vantagem competitiva que você está aqui versus quem está lá fora. Presidente da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, Sérgio Araújo, concorda com a manutenção da atual política de preços e destaca uma ideia antiga do senador. Devemos lembrar que o senador Jean Paul Prates foi autor do PL 1472, que previa aí a criação de um fundo exatamente para suavizar essa volatilidade nos preços dos combustíveis, de forma a não penalizar os consumidores. E que eu acho que faz todo sentido, pelo menos para o óleo diesel. Ontem, a Petrobras aceitou a renúncia de Caio Paz de Andrade, que vai assumir a Secretaria de Gestão de Governo Digital em São Paulo. Do Rio de Janeiro, a gente tem as informações da Gabriela Souza. O senador Jean Paul Prates vai passar por uma análise na Casa Civil antes de ser oficializado para assumir
à presidência da Petrobras. O nome do economista foi indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jean também será submetido ao processo de governança interna da estatal, processo que deve durar cerca de 60 dias. Com a nomeação, a Petrobras aprovou o encerramento antecipado do mandato do atual presidente da estatal, Caio Paes de Andrade. Ontem, ele também renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração da empresa. E o CAD abre inquérito para apurar o aumento no preço de combustíveis nesse começo de 2023. Fala aí, Priscila Xavier. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, pede a abertura de uma investigação para apurar o aumento dos preços dos combustíveis durante a transição do governo federal. O documento aponta que pelo menos 4 estados registraram variação nos preços. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, 8 postos do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná foram notificados por causa das altas. Os estabelecimentos têm até hoje para prestar esclarecimentos sobre o aumento. Caso a justificativa não seja válida, os postos podem ser multados. Na segunda-feira, o governo federal prorrogou a isenção dos impostos PIS/COFINS sobre os combustíveis. Com isso, gasolina, álcool, querosene de aviação e GNV tem isenção até o fim de fevereiro. Os demais combustíveis estão isentos até o fim de dezembro. Pois é, gente. Olha, eu vou dizer, ontem a gente pautou aqui, claro, né? A gente sempre pauta muitas discussões por causa dos nossos ouvintes. Eles escrevem, muitos escreveram desde o começo da semana dizendo, cara, como assim a gasolina tá subindo? Não foram mantidos ali, né, os tetos, o alívio fiscal e tal, não tem nova cobrança de imposto, como é que tá assim, desse jeito? E aí, teve até ouvinte dizendo, não, vou falar com o gerente do posto, né? Pra saber o que é que tá acontecendo. E aí, o pessoal do Brasil Urgente também embarcou nessa pauta ontem. Aí eu tava vendo o nosso querido Felipe Garrafa, foi até um posto de combustível e chegou lá, a gasolina tava mais cara. Cadê a gerente? Ah, tá almoçando. Ele falou, volto depois. Voltou depois do almoço da gerente e perguntou, escuta, por que é que o preço tá mais alto? De uma rede bem grande de postos de combustíveis, viu? Essa mesmo que você tá pensando. E ela disse, olha, não, é porque passou do dia 1º, a gente já comprou essa gasolina no dia 1º, então no dia 1º, né, vai estar mais cara, não sei o quê. Aí o Felipe Garrafa falou, não, mas não teve, esse alívio fiscal foi mantido, não tem nova cobrança de impostos. Ela, mas é porque na nossa base e tal, disseram que essa cobrança estava rolando, então chegou a informação no posto de que estava rolando. Então, assim, a explicação não resolveu aí a situação, não trouxe alívio para ninguém. Né, gente? Isso, não convenceu ninguém. E, no fim das contas, assim, ela tá no papel dela, né? É a gerente do posto, ela não tá ganhando mais por isso, coitada, nesse sentido, ela tem que segurar a bronca ali, mas também tem que fazer essa resposta chegar do outro lado, né? É a gerente do posto, ela ouve o lado do consumidor e tem que chegar pro patrão e dizer, pô, essa não colou, você me desculpa, porque essa gerente também vai abastecer o carro com gasolina mais cara, né? A FECombustíveis, que é a federação responsável, que representa os postos de gasolina do Brasil, mandou uma nota aqui pra gente, né, pra nossa redação, que eles fizeram, e é uma nota que, na verdade, não explica nada. A nota que eles enviam diz o seguinte, que os postos são livres para definirem seus preços, são, exato, a gente tem, né, um livre mercado aqui, com base nos custos de produção e tudo mais, que vários fatores influenciam na formação, que não é só o imposto nacional, e que um outro fator é o ICMS estadual, que o ICMS, que é estadual, né, é revisto e atualizado pelos estados quinzenalmente. Então, que poderia justificar que alguns estados tivessem revisto seus ICMS, né, algum reajuste. Mas aqui em São Paulo, de onde a gente recebeu muitas mensagens de ouvintes, mas não só, não há esse anúncio de revisão. Rio Grande do Sul, onde muitos ouvintes mandaram também, não há anúncio de revisão. Rio de Janeiro, mandaram também, né? Rio de Janeiro houve. Não houve anúncio de revisão. Então, a federação que representa os postos mandou uma nota, mas não explica, não justifica também. Então, não tem uma explicação palatável e que, de fato, justifique esse reajuste dos sindicatos, dos postos aí no preço dos combustíveis, né? Não tem como. Só dizer que Felipe Garrafa é maravilhoso, porque ele teve uma excelente professora.
Ah, é? Garrafinha, né? Uma modesta. É uma garrafinha. Modesta Uma professora, Ele pode é igual dizer. o Stuquinha, né? Ele é filho maravilhoso, do desde, Garrafa, desde a faculdade, é é o maravilhoso. É lembrar uma professora de garrafinha. Douglas tá dizendo assim, ó, pra mim, foi pra se aproveitar do povo indo viajar. Então tá, Douglas, tá colocada aqui a sua, sua opinião, obrigada. Mas tem muita gente escrevendo ainda sobre esse aumento, né? O pessoal, tem um ouvinte aqui em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, dizendo que aumentou quase R$1 o litro. É muita coisa, gente. Muita coisa, gente. R$1 o litro? R$1 o litro não dá, né, gente? Não, né? Mas, minha Nossa Senhora, ontem a gente estava falando de preços que subiam de 4,69 para 5 e alguma coisa, de 4,50 para R$5. Então a gente estava falando de 50, 60 centavos de aumento no litro. Ó, gente, peraí, já avisei. Que hoje a gente não tá boa. Alex, adivinha que mensagem que o Alex mandou? Fala. Faz o L, ternura. Ah, mas isso Alex, aí é todo Alex, dia. presta atenção, meu querido. Você ouviu? O que a gente tá noticiando aqui? Tá? Vamos lá, vamos devagar. O governo, o presidente Lula, assinou a prorrogação desse alívio fiscal. Não voltaram os impostos que foram baixados pelo presidente Bolsonaro. Os donos de postos decidiram aumentar o preço e estão dizendo que é por causa desses impostos que subiram, mas eles não subiram. Tá, Alex? É isso que a gente tá falando. Tá ok? Ó, vocês já viram que tá a carinha pistola hoje, hein? O amor venceu. Manda ele depois, Alex. Põe a mão na consciência, Alex. Põe a mão na consciência, tá? A diplomata Maria Laura da Rocha se torna a primeira mulher a assumir a Secretaria-Geral do Itamaraty. Fala, Márcio Rocha. O Brasil vai ter que reconstruir as relações que estão estremecidas com países da América Latina e Caribe, além de ter uma nova dinâmica no relacionamento com nações da África e Ásia. Esse foi um dos vários objetivos anunciados pela secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, ex-embaixadora do Brasil na Romênia, que se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo em mais de 100 anos de existência do Itamaraty. No discurso de posse, Maria Laura defendeu também retomar os diálogos com parceiros prioritários na Europa, com os Estados Unidos e os países membros do BRICS. Além disso, defendeu uma maior diversidade nos postos de chefia do Itamaraty. O objetivo da igualdade de gênero deve pairar sobre todas as ações do Ministério, orientando a atuação de cada um de nós em todos os momentos. É preciso aprofundar a tendência do aumento do número de mulheres, negras e negros na carreira diplomática e em postos de chefia, ampliando suas oportunidades nas classes superiores da carreira e em posições de comando na Secretaria de Estado e no exterior. E essa história, hein, continua rendendo e vai continuar rendendo, viu? Vamos ver até onde Daniela Carneiro vai permanecer nessa posição de nova ministra do Turismo. A Daniela Carneiro, quem é? Mais conhecida como Daniela do Vaguinho, né? E diz que tem o apoio de Lula e que está tudo sob controle. Declaração dada ontem, depois de a deputada federal, a mais votada do Rio de Janeiro, aparecer numa foto com um miliciano condenado por homicídio na campanha de 2018. Na época, Daniela Carneiro, que é filiada à União Brasil, surgiu ao lado de Juraci Alves Prudência, ex-sargento da Polícia Militar, apontado como chefe de uma milícia na Baixada Santista. O que acontece? Tirar uma foto com alguém incrimina alguém? Não, evidentemente que não. Mas há outros indícios nessa história aqui. Tem uma outra investigação do Ministério Público apontando que a irmã da ministra recebeu um carro como retribuição por um contrato superfaturado fechado pela Prefeitura de Belford Roxo. A Djalane de Souza teria ganhado um veículo no modelo Corolla de um sócio oculto da Master Rio Construções. Esse presente seria um agradecimento por uma licitação vencida pela empresa na gestão de Wagner dos Santos, o Vaguinho, marido de Daniela Carneiro. Segundo o Ministério Público, o prefeito seria chefe de uma quadrilha que teria desviado mais de 14 milhões de reais dos cofres públicos. Ele nega as acusações. E aí, né, se não bastasse isso, a gente vai ter de aguardar os desdobramentos todos, né? Mas que pegou mal, pegou mal. Pegou mal. Podem negar o quanto for. Lula pode dizer que tem um apoio, União Brasil também pode manter, mas a gente vai ver até onde o PT vai segurar essa história. Cada dia que mexe um pouco mais, que se investiga um pouco mais, a propósito, quem levantou essa história aqui foi o jornal Folha de São Paulo, que vinha sendo muito criticado, não era a Folha que apoiava Lula e tal. Não, quem levantou essa história aqui foi o próprio jornal Folha de São Paulo. Mas seja como for,
A gente vai ter de aguardar os desdobramentos e saber até onde o PT segura a Daniela Carneiro como ministra do Turismo. E aí, embaixo dela, né, nesse guarda-chuva, tem para o comando da Embratur o Marcelo Freixo. E o Marcelo Freixo, que se notabilizou exatamente por ser um dos grandes políticos a combaterem milícias. Exato. E ele vai estar abaixo da Daniela Carneiro. Enfim, Freixo... Na investigação que ele fez quando era deputado estadual, o Vaguinho aparecia. O Vaguinho era uma das pessoas que aparecia naquela investigação. Então, ele está ali abaixo, se submetendo a essa ministra, sendo nomeado para Embratur. Então, sei lá, né? É uma volta muito esquisita essa. Aliás, Marcelo Freixo que trocou o PSB agora pelo PT. A gente acompanha aí as informações da Luana Bernardes. O deputado federal e novo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, anuncia a desfiliação do PSB e a filiação ao PT, partido do presidente Lula. Nas eleições de 2022 para governador do estado do Rio, Freixo perdeu a disputa para Cláudio Castro, do PL, ainda no primeiro turno. O político disse na internet que vai caminhar e trabalhar ao lado do presidente Lula para reconstruir o Brasil. Também no perfil na internet, o deputado expressou gratidão ao antigo partido PSB e disse que ele cumpriu um papel importante na campanha para governo do Rio. Bom, a gente tem informação agora de Salvador. Lembra daquele homem flagrado batendo nos filhos na praia? Pois esse caso continua sendo investigado e a Paloma Moraes tem mais informações. É ouvida pela polícia a mãe das duas meninas agredidas pelo pai na praia de Itapuã, em Salvador. O suspeito já prestou depoimento. Ele foi flagrado no último domingo por banhistas praticando a violência. Nas imagens divulgadas na internet, é possível ver o homem batendo nas duas filhas com uma sandália. Em outro momento, ele chega a levantar uma delas e jogá-la com força na areia da praia. A neurocientista Carol Nazar afirma que nenhuma violência contra a criança pode ser tolerada ou tida como método educativo. A agressão ela é ainda vista como um dos recursos de educação. Mas não é. Ela não é um recurso de educação, porque você não ensina. A pessoa, às vezes, não sabe nem por que a criança, por que está apanhando. Ela não sabe, então, o que ela tem que fazer. O caso também é investigado pelo Ministério Público da Bahia. Segundo o pediatra do Instituto de Estudos e Ciências Coletivas da Universidade do Rio de Janeiro, Daniel Becker, esse tipo de violência pode causar dificuldades de relacionamento no futuro. Esse tipo de violência é o pior fator para o adoecimento físico e mental na vida adulta. Mais do que passar fome, mais do que comer mal, do que fumar, do que sedentário. E, além disso, você tem ali pessoas que têm muita dificuldade nos seus relacionamentos, seja no trabalho, seja sociais, seja com a sua família, e que vão reproduzir essa violência. Posso só fazer uma correção aqui? Eu acho que agora há pouquinho, em vez de falar Baixada Fluminense, eu devo ter falado Baixada Santista, porque alguns ouvintes escreveram. Quando mais de um ouvinte escreve, né, a gente já sabe. Falei bobagem, né? Então, evidentemente, gente, Baixada Fluminense e não Baixada Santista. Obrigada àqueles ouvintes que mandaram a mensagem. Nosso caso de amor foi como o sol que despertou. A gente fala aqui do ícone do forró, a compositora Rita de Cássia, que foi sepultada no Ceará. Quem tem informações é o Caio Passos. A cantora e compositora de forró Rita de Cássia foi enterrada em sua terra natal, Alto Santo, no interior do Ceará, no início da noite desta quarta-feira. A artista morreu nesta terça-feira após complicações causadas por fibrose pulmonar. O enterro contou com a presença e homenagens de outros artistas e amigos, como Kátia Silene e Valdones, além de fãs que acompanharam o caixão em um cortejo até o cemitério da cidade. Rita de Cássia é reconhecida como uma das maiores compositoras de forró do Brasil, com mais de 500 canções escritas. A prefeitura do município decretou luto oficial de 3 dias após a morte da artista. Estragos provocados pela chuva em Santa Catarina. O destaque é de Jean Costa. A Defesa Civil catarinense está em alerta após um novo período de chuvas acima do normal. Por enquanto, o estado não registra feridos e desabrigados. Um temporal atingiu cidades do Vale do Itajaí e do oeste catarinense e as casas ficaram destelhadas e ruas alagadas. No município de Benedito Novo, um deslizamento de terra destruiu 2 casas. A cidade mais afetada até o momento é Dionísio Cerqueira. Pelo menos 12 casas tiveram os telhados arrancados com a força
força do vento. O prédio da prefeitura também sofreu danos. Futebol. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Hora de falar do futebol. Milton Neves continua descansando, mas a gente tem as informações com João Gabriel Pérez, porque a FIFA já divulgou as datas do Mundial de Clubes. O Ivan Brandão tá aqui, tá... O Mundial de Clubes de 2023 vai ser disputado entre os dias 1º e 11 de fevereiro, no Marrocos, na África. A informação foi confirmada pela FIFA. O Flamengo, porém, deve estrear no dia 7 ou no dia 8. Assim como o Real Madrid, o rubro-negro só entra em campo já nas semifinais da competição. Os clubes Al-Ahly do Egito, Al-Hilal da Arábia Saudita, Auckland City da Nova Zelândia, Seattle Sounders dos Estados Unidos e o Wydad de Marrocos são os possíveis adversários do representante brasileiro no primeiro jogo. O sorteio que vai definir os chaveamentos será realizado no dia 13 de janeiro.